Esse vídeo aqui é tão grave que eu te sugiro assistir ele na televisão da sua casa, bem grande, para você poder ler o escândalo que é isso aqui. Tá? Coloca a sua família no sofá, chama os amigos para assistir isso aqui, porque é surreal. Até para o Brasil, que é um país dos escândalos diários de corrupção, isso aqui supera tudo. Vamos lá, essa decisão do Gilmar Mendes de blindar os ministros do STF, de imediato todo mundo achou que era uma decisão para blindar Alexandre de Moraes. Foi o que nós pensamos de imediato. Mas e se não foi para blindar Alexandre de Moraes? E se foi para blindar outros ministros do STF por causa de um escândalo que está surgindo agora? Tudo leva a crer que é isso que está acontecendo. Banco Master financia eventos, financia jantares, até aí tudo bem. Não tem como a pessoa saber se o cara que está financiando um evento para ela ou um jantar é um corrupto ou não, certo? Só que aí, de repente, surge essa notícia aqui, ó. Quando o Dias Toffoli, de uma maneira absurda, blinda o processo de investigação do Banco Master. Dias Toffoli mandou transferir para a corte qualquer decisão envolvendo o caso do Banco Master. Com essa ordem, todos os procedimentos investigatórios devem ser paralisados nas instâncias inferiores. A decisão de Toffoli atende, em parte, pedido das defesas do dono do banco, Daniel Vorcaro, e de outro réu na Operação Compliance Zero, que investiga fraude bilionária no sistema financeiro. O pretexto é... A própria Globo fala que é um pretexto, tá? Agora eu vou te mostrar a profundidade do que está acontecendo. Primeiro, vou pegar essa matéria aqui, ó. Toffoli foi a Lima em jato privado com o advogado do caso Master para ver o Palmeiras perder. O Toffoli entra no avião privado de um empresário e viaja para Lima para ver um futebol, uma partida de futebol, o jatinho de Luiz Oswaldo Pastore, né? E ele viaja para Lima com esse cara aqui, ó, Augusto Arruda Botelho. Grava esse nome. Augusto Arruda Botelho, que é ex-secretário nacional da Justiça do governo Lula. Arruda Botelho é torcedor do Verdão. Então eles viajam lá, né, bem bonitinho. É advogado de Luiz Antônio Bull, que é o cara do compliance do Banco Master, preso na operação da PF. Então o Dias Toffoli, poucos dias antes de tomar essa decisão de blindar o Master, viaja com o advogado do cara que ele está julgando num jatinho particular. Já é ruim. Calma. Você sabe quem que é esse Augusto Botelho? Eu vou te lembrar. Você vai lembrar agora, na hora que você ver a cara desse cidadão aqui. O Augusto Botelho é esse aqui, ó. Um cara que debatia com Coppola, aparecia no CNN, ele era o grande defensor do Lula e um cara que mais atacava a Lava Jato. Inclusive, aqui ele falando que essas prisões provisórias, preventivas da Lava Jato, era tortura. Isso tem um nome. Tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir. Tortura. Que é o que foi feito com o Mauro Cid, que é o que foi feito com várias pessoas do caso do Bolsonaro, que é o que foi feito com Felipe Martins, mas na época da Lava Jato era tortura. Mas bem que não precisa falar da Lava Jato agora, não. Quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar que este cara foi que pediu pro Dias Toffoli blindar o dono do Banco Master, o Vorcaro. Decisão de Toffoli sobre Master atendeu a um recurso de Arruda Botelho, seu companheiro de viagem. Olha que gracinha. Foi atendendo a um recurso de Augusto Arruda Botelho, advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, que está preso, que Dias Toffoli decidiu na quarta-feira passada dar acesso a todos os elementos de provas e documentados da investigação da PF que seja de interesse do seu cliente. Toffoli determinou que todas as novas ações e medidas de investigação passem a ser previamente submetidas não a mais à Justiça Federal, mas ao crivo do Dias Toffoli. Ou seja, o crivo do próprio Dias Toffoli, né? Agora, o guardião master do processo. O sigilo máximo também foi decretado a fim de evitar vazamentos que obstaculizem as investigações. Toffoli, que foi para jantar pago pelo Banco Master, que foi para evento pago pelo Banco Master, que viagem já tinha particular com o advogado do cara preso no caso do Banco Master, decide puxar para si toda a investigação, toda, e manda fechar tudo e blindar. Ninguém faz mais nada, não tem nenhuma operação policial, nenhuma quebra de sigilo, nada. Lembrando que o cara do Banco Master foi liberado e no caminho para casa falou que ia curtir com um vinho de R$9.000. Agora tem mais. Tem mais gente trabalhando na defesa do caso do Banco Master. Gente, presta atenção, o cara do Banco Master, ele ia comprar um iate de R$500 milhões. Imagina o tanto de dinheiro
que esse cara deu calote. O tanto de dinheiro que esse cara roubou. O tanto de gente que ele comprou. E aí, cereja no bolo. O contrato do Master com o escritório da mulher de Moraes. Não só o Arruda Botelho, que é o cara do Lula, viajando no jatinho, consegue que o Dias Toffoli blinde todo o caso do Master, mas uma outra pessoa que está trabalhando para defender esses corruptos do Master é a esposa do Alexandre de Moraes. Entre os documentos recolhidos no Banco Master pela PF na Operação Compliance Zero do mês passado, está o contrato de honorários do escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. O problema é que não falou o valor aqui, né? Qual foi o valor que a Viviane recebeu? E agora? A Viviane está na Magnitsky. Então, se ela está trabalhando com o Banco Master, pode colocar o Banco Master na Magnitsky também? Cara, o nível de podridão escancarada à luz do dia é impressionante. O Brasil, a gente está acostumado. Sinceramente, nós estamos desensibilizados com a quantidade de escândalos desse governo e da nossa Suprema Corte. Escândalos de corrupção, de perseguição, de julgamento ilegal. A gente está... Mas isso aqui supera tudo, gente. Supera tudo. Nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, a nossa mais alta corte infringindo todas as regras para blindar um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo um banco no Brasil. Sem medo de serem julgados pelo povo. Gilmar Mendes, ao decidir, basicamente, blindar os ministros do STF, eu não acho que a preocupação principal dele seja com o Alexandre de Moraes. Eu acho que, inclusive, se for para o plenário, os outros ministros vão votar por causa desse caso. Gente, sabe quem que ia? Lewandowski, Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Estas pessoas conviviam em ambientes com essas pessoas que estão presas agora do Banco Master. Meu Deus, como que nós chegamos nesse buraco onde o medo hoje das pessoas não é roubar bilhões. O medo do povo no Brasil hoje é verbalizar a sua indignação diante da proteção da nossa Suprema Corte desses ladrões que roubaram bilhões. O perigo não é você ir lá e roubar. O perigo é você denunciar quem está roubando. Tagliaferro denunciou os crimes que estava cometendo, relatório forjado, mandado de prisão, teve que ir para a Itália. Eduardo Bolsonaro denunciou mais alguns crimes ali, ações ilegais e perseguições do STF, está foragido dos Estados Unidos. Alan dos Santos denunciou, está foragido. A gente vai ter que aprovar o Centrão, cara, Centrão, não tem mais como fugir. A gente tem que aprovar o conjunto de PECs para devolver o STF para a caixinha deles. Porque nós estamos numa ditadura do judiciário e numa ditadura do judiciário mafiosa, sabe, que defende bandido à luz do dia. E o perigo não é o cara do Banco Master ser preso, o perigo é a Polícia Federal vir na minha casa, o Alexandre de Moraes inventar alguma coisa, ou o Dias Toffoli, para mandar a Polícia Federal na minha casa, porque eu tô aqui falando que isso é um absurdo.